Então agora estamos no segundo vídeo do tutorial do Sistema Bravo 360. No vídeo anterior, nós vimos as 7 razões pelas quais os executivos precisam repensar a forma como os controles são administrados. Agora nós vamos dar continuidade desse nosso treinamento. O que a Bravo 360 tem que é disruptivo, que pode ser bastante útil para os executivos? Primeiro aspecto, nós reinventamos a forma como os controles de serviço precisam ser feitos e precisam ser lidados dentro da organização. E isso daí, com a Bravo, a gente faz em tempo recorde. Para você poder ter uma ideia, em alguns projetos, as pessoas são submetidas ao entendimento de quais são os controles essenciais para a área dele. Eles acabam percebendo que em questão de horas, eles conseguem ter uma nova visão de como a coisa precisa ser feita. Em alguns casos, esta nova visão ajuda eles a enxergar um ponto de vista que eles não estavam entendendo, ou que eles não enxergavam daquela forma, no caso de uma empresa da área financeira lá em Uberlândia, ou então, como foi o caso de uma empresa de engenharia aqui em São Paulo, a pessoa ela tem um reforço daquilo que ele já entendia. Ele fica mais satisfeito com a forma como ele está administrando as coisas, porque ele percebe um outro prisma de avaliação que ele não tinha visto. Ou como ocorreu numa universidade, né? Em questão de uma semana eles saem de um estado e vai para outro com tranquilidade que está realmente subindo um degrau pela forma como ele está enxergando o serviço de um jeito diferente. Nós entregamos indicadores fáceis de ler, mesmo que a pessoa não seja de tecnologia, a forma de entendimento bastante rápida, como ocorreu numa indústria, uma empresa da área de construção civil. A diretora financeira que cuidava da parte de tecnologia, foi TI que a gente analisou naquela ocasião, ela tinha uma forma de fazer a leitura das coisas. E ela conseguiu, em questão de horas, entender aspectos sobre a área que ela cuida que ela não tinha percebido que deviam ser tratados daquela forma. Foi a simplicidade do padrão de leitura da ferramenta que habilitou isso. Existe também a questão da análise qualitativa, quando a gente compara com outros modelos de mercado. O nosso conjunto de indicadores é pequeno, cerca de 200 e poucos elementos de mensuração. E o resultado é bastante contundente, porque ele demanda, ele fala diretamente sobre a qualidade da forma como os gestores estão cuidando daquele serviço. Então, num caso de decisão sobre promoção, manutenção do emprego ou manutenção da estratégia, a resposta é bastante consistente e bastante interessante também. E na medida em que nós identificamos um comportamento presente, né, olhando para fatos que estão diante que estão sendo analisados naquele momento, a empresa tem condição de poder perceber qual que é o grau de sensibilidade dela quanto a eventos impactantes que podem ocorrer. Teve uma avaliação, por exemplo, que nós demonstramos que a empresa não tinha nenhuma capacidade de reação e ela construiu um conjunto de comportamento, indicadores e resultados dentro da área de TI e identificamos para ela quais seriam as, as possíveis falhas de onde deveria de vir. E de fato aconteceu. Num caso recente, tivemos uma situação numa determinada empresa de serviços, foi muito parecida com essa indústria que eu me referi no primeiro caso, e que a nossa avaliação foi bastante precisa. E aí não teve como fugir. E o detalhe, nos dois casos, nós fizemos a avaliação em menos de um dia útil. Isso nos leva a esse outro aspecto, que é uma percepção da real capacidade do que é produzido pelo investimento em relação àquilo que se espera. Né? Porque todo investidor, todo empresário, empreendedor acredita que o investimento, depois de balanceado uma série de aspectos, ele é a melhor solução possível. E quando nós entregamos um semáforo com um sinal verde, vermelho ou amarelo, ele tem aí um choque de realidade. E a gente viu esse choque tanto do lado bom quanto do lado ruim. Do lado bom foi um ufa, não erramos, estamos no caminho certo, que sensação muito boa depois, mas do lado errado a gente também percebeu uma situação complicada. Teve uma empresa, por exemplo, que depois que a gente entregou o sinal vermelho, nós demonstramos qual que seria a consequência direta daquele sinal vermelho. E um dos indicadores que nós fazemos é uma avaliação do ponto de vista de risco jurídico contra o Código Penal. E a resposta não era boa para o diretor executivo que cuidava da parte de TI. Ele tinha um risco penal de mais de 40 anos de cadeia,
se aqueles eventos que nós estávamos declarando ocorressem na cascata que a gente fala que ele pode ocorrer, né? Então, essa percepção da capacidade real, né, em função do que está sendo investido contra o comportamento das pessoas que recebem o poder de fazer esse investimento é bastante interessante, né? É o que a gente está falando aqui de foco no comportamento das equipes. E por fim, né, por se tratar de um painel semafórico com 3 níveis de informação, a leitura é muito rápida, o entendimento é muito simples e aí parte logo para a solução da questão. E aí nós temos aqui diante de vocês a mecânica da Bravo, né? A gente pode dividir isso em 3 grandes partes, sendo que eu tenho um método, que é o método Bravo 360, que nos permite olhar de um modo peculiar para os controles. Tem um algoritmo, que é a fórmula em que eu pego esse conjunto de entradas, organizo elas dentro de uma equação. Na verdade, são 3, 4 equações polinomiais, e eu doto essas equações de variáveis que são em função daquilo que eu estou medindo. Então, por exemplo, se eu vou medir TI, as referências técnicas dos controles são normas, regulamentos, doutrina jurídica, tudo orientado à TI. Se eu estou medindo, por exemplo, uma gestão hospitalar, é a mesma coisa orientada à gestão hospitalar. Então a gente tem norma internacional, a gente tem o guia de auditoria da ONA, que é um guia de acreditação, a gente tem manuais de boas práticas que são preconizadas por protocolos reconhecidos internacionalmente. A gente pega tudo isso daí e dota a ferramenta desses controles daquela área e a gente vai fazer a avaliação e vai sair do outro lado este resultado, né? E o resultado, conforme já foi dito, ele é entregue na forma de um semáforo. E aí, não preciso nem explicar, né? Vermelho, verde e amarelo. Sendo que o amarelo é um estado que ocorre com alguma frequência e é um estado bastante perigoso. Porque se está vermelho, você não discute, né? É aquilo quando acabou. Em geral, o vermelho é porque o resultado é tão ruim que as pessoas se surpreendem com coisas que ela deveria controlar e não controla. Isso a ferramenta fala. Então, a leitura é muito direta. Agora, o amarelo é perigoso, porque quando o amarelo prevalece, né, nos indicadores, que aqui eu tenho uma cascata de indicadores que convergem no semáforo final. Então, se o semáforo final estiver na tendência do amarelo, é porque alguma coisa para trás não está legal e ela remete a um estado de ignorância. E, bom, quem trabalha com auditoria sabe como a ignorância é perigosa, né? E aí eu vou ter 250 elementos que eu vou procurar qual que é o determinante para esse estado de ignorância. Isso a ferramenta te dá. Leitura, eu já falei bastante direta. Aqui temos um caso, né? Recortei aqui o pedacinho lá do painel que a gente tem o sinal verde e o sinal vermelho. E observe que embaixo, ao lado aqui do bloquinho que representa a cor, do que está do estado, da qualidade dos controles e da capacidade de resiliência, eu tenho um indicador numérico. Consegue ver aqui? 13.7 para o referência e 0.88 aqui para analisar. Pois bem, lembra que a Bravo 360, de fato, é um conjunto de fórmulas que, aplicado a um objeto de análise, vai me dar um resultado. E esta resultante vai virar uma cor, né? Tenta se imaginar na pele desse executivo que, contra o modelo de referência, que é determinado pelo próprio negócio dele, que deveria ser 13, a área dele, aquele objeto que ele pediu para a gente analisar, que recebe investimento, atenção, tem aquele monte de rigor, e esse empreendedor acha que ele está fazendo algo que todo mundo faz. Tenta imaginar a sensação dele vendo a resposta como 0,8 contra 13 que deveria ser. Dói. Nós vimos uma universidade, isso daí acontecer, o executivo não fica nem um pouco satisfeito, nem um pouco confortável. Mas o detalhe, né? É importante olhar para essa informação e reagir a ela. Reagir a ela. Porque, veja, como eu construo um caminho em cascata até chegar nesse indicador, o caminho reverso é o caminho do entendimento. E ninguém entra num site onde deveria ser 13 e vai para 0,8 porque quer. É porque acreditou que estava no caminho certo, mas alguma coisa ficou para trás. O que ficou para trás? A gente consegue ajudar a pessoa, a própria pessoa, navegando na ferramenta, consegue entender, e aí
modo caminho da recuperação. Bom, diante de vocês a gente tem a mecânica de como o semáforo é construído. E isso daqui eu vou explicar no próximo vídeo, que é a parte 3.